Olá pessoal, vamos iniciar agora então uma sequência de vídeos para estudar as técnicas de eletroquímica, né? Bom, aqui na disciplina essa é a nossa terceira sequência de vídeos, né? Fizemos uma primeira sequência de vídeos aqui, que foi o estudo dos métodos de calibração, qual o tratamento matemático a gente tem que aplicar para conseguir pegar as informações de dados que essas técnicas de química analítica nos dão e a gente trabalhar com essas informações para daí então conseguir predizer qual é a concentração do analito na amostra. Até porque são muito poucas as técnicas, né? Na verdade, a gente tem duas técnicas só que não precisa o uso de métodos de calibração. O resto, todas técnicas precisam, certo? Então, essa foi a primeira sequência de vídeo. E aqui a gente viu todas as possibilidades, então, de métodos de calibração. Depois, a segunda sequência de vídeo foi estudar as técnicas espectrofotométricas, né? Que é a espectrofotometria. Então, estudamos as principais técnicas da espectrofotometria, certo? E agora chegou a hora de estudarmos as técnicas de eletroquímica. Então, por isso que eu fiz esse mapinha aqui do cronograma da disciplina, para ficar bem claro em que parte da disciplina a gente está estudando, né? E depois que a gente fechar essa sequência de estudos aqui, a gente vai para o nosso último playlist da disciplina, que vai ser o estudo das cromatografias. E esse desenho aqui, que é o cronograma da disciplina, na verdade ele nos mostra a sequência experimental de uma análise química, né? Se uma análise química vai ser feita com um aparato instrumental, ou seja, um instrumento mais elaborado, né? Então, normalmente a gente pode usar uma técnica espectrofotométrica ou eletroquímica, uma das duas. Acontece que, às vezes, né, a técnica ela não diferencia os dois analitos. Então, por exemplo, pode ser que dois analitos dê o mesmo sinal na técnica eletroquímica. Então, o aparelho vai se confundir, ele não sabe qual é o analito A e o analito B. Então, para isso é necessária a cromatografia, que é uma etapa de uma análise química onde o analito A é separado do analito B. Então, eles vão passar aqui no detector, né, vão chegar no aparelho em tempos diferentes. Portanto, darão sinais distintos e assim a gente consegue aplicar os métodos de calibração e chegar na resposta final, que é a concentração do analito na amostra, certo? Então, só um resuminho aí da organização aqui da disciplina, certo? E aqui, então, é a nossa sequência que a gente vai estudar das técnicas eletroquímicas. Eu fiz mais uma telinha aqui para mostrar quais são essas técnicas eletroquímicas, né? As que a gente vai estudar. Então, de todas as técnicas eletroquímicas, existem técnicas que são métodos interfaciais, ou seja, o analito ele interage, digamos assim, com uma determinada superfície ali, certo? Vou tentar explicar de um jeito bem simples aqui. E outras técnicas analíticas, elas não são interfaciais. O analito, diretamente, ele não reage, não é que não reage, mas ele não interage com aquelas superfícies ali, né? Diretamente, digamos assim. E aqui, nos métodos interfaciais, eles ainda são divididos em dois tipos, os métodos estáticos e os métodos dinâmicos, né? O que eu posso dizer para vocês? Eu posso resumir que o que quer dizer método estático? Quer dizer que nesse tipo de técnica aqui não acontece uma reação química, certo? Digamos que a técnica ela mede a possibilidade de alguma coisa acontecer, certo? É isso que ela mede. Ela não chega a deixar aquelas coisas acontecerem. Ela mede a possibilidade, né? Que a gente chama isso de o potencial. Qual é o potencial de determinada coisa acontecer? Certo? Então, é chamado método estático. Digamos assim, é possível quantificar o analito e medindo só o potencial de alguma reação acontecer. Já do lado de cá, os métodos dinâmicos, aí sim, aqui algumas coisas vão acontecer lá na nossa amostra, lá que tem o analito, para que daí a gente consiga determinar o analito, certo? Então, aqui a gente tem fenômenos acontecendo. E esses fenômenos eles podem ser separados em dois tipos. Um tipo de fenômeno, o potencial aplicado ali, ou seja, o potencial quer dizer a diferença de potencial, né? Ou seja, quer dizer a voltagem, né? Traduzindo aí. Algumas técnicas a gente fica mexendo na diferença de potencial que é aplicado ali na amostra, e outras não. O que a gente fica mexendo é a corrente,
certo? Então, corrente é medida em ampere, então se mexendo não, se mantém a corrente constante, aliás, né? Não é ficar mexendo. A gente mantém a corrente constante. Então, claro que depois que ao estudar cada uma dessas técnicas aqui, vocês vão entender, então, inicialmente, assim, só falando de modo geral, parece mais difícil, né? Mas como a gente vai estudar cada uma delas, é bem tranquilo. Bom, bem no geralzão aqui, o que eu posso dizer? Posso dizer que, inclusive, vai ser a sequência que eu vou adotar aqui na disciplina. Eu posso dizer que eu vou começar por essa técnica aqui, a condutimetria, que é uma técnica que, digamos assim, não vai precisar de muito pouco pré-requisito de vocês, né, para fazer com que entenda ela, né? E depois dessa técnica aqui, aí a gente vai precisar de um pré-requisito razoável, né? Que é como é que funcionam as reações de oxirredução. E isso a gente já estudou lá em Quali. Era um dos capítulos, digamos assim, da disciplina de Quali, né? Estudar as reações de oxirredução. Lá a gente estudou os potenciais padrões de redução de todos os átomos, né? A tendência deles de se oxidar ou se reduzir. Lá a gente estudou o eletrodo padrão de hidrogênio, e aí viu que cada metalzinho se fez ele reagir contra um eletrodo padrão de hidrogênio, e de lá saiu aqueles potenciais padrões de redução, né? Lá vocês aprenderam a manusear, digamos assim, aquelas tabelas de potencial padrão de redução, e depois que a pessoa entende aquilo ali, ela consegue entender muita coisa nesse mundo de reações que envolvem potenciais de um elemento se oxidar ou se reduzir e assim por diante. Mais para o final desse estudo aí, que era lá da Quali, a gente estudou então o uso da equação de Nernst, certo? Que calcula o potencial de uma célula onde um elemento se oxida ou se reduz. E para o final a gente também aprendeu a equação de uma célula. Se a gente tem um ambiente onde um elemento vai se oxidar e outro se reduzir, aquilo gera uma diferença de potencial, né? Se esses fenômenos acontecerem. E qual vai ser o potencial? Lembrando que diferença de potencial é medida em volts, né? Então, a gente aprendeu isso também, calcular o potencial de célula lá em Quali, né, na disciplina de Quali. Então, por exemplo, qualquer livro, quando vai ensinar técnicas eletroquímicas, existe um capítulo, digamos assim, que é chamado Princípios de Eletroquímica, né? O princípio de eletroanalítica, certo? E o que fala desse capítulo, que é os princípios da eletroanalítica? Inclusive, lá no Harris tem um capítulo só para isso, Princípios da Eletroanalítica. Aquele capítulo ali é exatamente aquilo que eu ensinei para vocês lá em Quali. Exatamente aquilo. Então, eu deveria, digamos assim, né, fazer esse capítulo aqui, só que eu não vou fazer porque ele já foi dado. Eu sei porque foi eu mesmo que dei, né? Então, vocês foram meu aluno lá. Inclusive aqui, eu deixei até como vocês também muitos estão estudando por vídeos aqui, lá no meu canal aqui, é essa sequência de vídeos aqui, ó, lá da disciplina de Quali, né? Então tem aqui, ó, licenciatura em Química, Química Analítica, Qualitativa. É um desses playlists, aí é só vocês lerem aqui, ó, Equilíbrio Químico de Reações de Oxirredução. É esse playlist número 06 aqui, ó. Certo? Deixa eu subir aqui para vocês enxergarem bem, né? Então, claro que agora ainda eu não joguei lá no meu canal todos os vídeos de análise instrumental, né? E aí eles vão baixar aqui, mas tudo bem, prestem atenção no nome aqui, ó. Licenciatura Química, Química Analítica Qualitativa, é esse playlist aqui, ó. Vou botar o mouse ali em cima e vocês podem ler ali no quadradinho, ó. Equilíbrio Químico em Reações de Oxirredução. Essa sequência de vídeos aí são, aliás, né, os princípios das técnicas de eletroanalíticas, que é um capítulozinho lá do Harris, certo? No Skug também tem. E assim, todo livro acho que tem isso, né? O capítulo inicial, assim, por quê? Porque praticamente todas as técnicas aqui envolvem aquele conhecimento, né? Então o autor já faz um capítulo para preparar o espírito da galera ali para que depois ele entenda o resto, né? Bom, deixa eu ir adiante aqui então. Estudando então, se vocês não lembram muito daquela parte da Quali, então é interessante vocês dar uma estudada, né, nesse assunto. E depois, então, depois que a gente estudar a condutimetria, aí a gente vai estudar a potenciometria, que já precisa, então, de uma bagagenzinha de conhecimento que veio lá da Quali. E aí, depois de estudar a potenciometria, a gente vai estudar os métodos dinâmicos, que é onde acontecem as reações, né? Aqui já mais coisas acontecem, digamos assim.
Obviamente, a gente vai precisar bastante daquele conhecimento lá da Quali, né? E aí a gente vai fechar a meia disciplina estudando todas essas técnicas aqui. Todas essas aqui, né? Então, a gente vai iniciar estudando essa, depois essa e depois vai estudar todas essas. Deixa eu pensar assim, o que mais que eu posso dizer dessa explanação aqui das técnicas? Eu posso dizer que de todas as técnicas eletroanalíticas, é claro que todas são importantes, né? Fica complicado falar que ela não é importante, mas digamos assim, eu vou falar em importância em quantidade, né? Em quantidade de instrumentos que existem, usabilidade, eu acho que as técnicas bem populares, digamos assim, são a condutimetria, né? Bem popular, uma coisa bem comum. As técnicas de potenciometria é uma coisa bem comum dentro das técnicas eletroanalíticas, certo? E depois eu acho que dentro dos métodos dinâmicos aqui, né? Eu acho que o xodó aqui das técnicas acabou sendo a polarografia, que se a gente for prestar atenção, ela é só uma parte da voltametria. Mas por que eu digo que ela é o xodó? Porque aqui eu acho que é o aparelho, digamos assim, mais completo, né? Lá adiante vocês vão ver que ele é... Inclusive, é o aparelho mais instrumental também das técnicas eletroanalíticas. Uma coisa que vocês vão perceber é que as técnicas eletroanalíticas, o grau de instrumentação, quando eu digo instrumentação, é a complexidade do aparelho, entenderam? O grau de instrumentação das técnicas é mais simples. É claro que a teoria por trás dela não quer dizer que seja tão simples assim, mas o aparelho em si, a instrumentação do aparelho, ela é mais simplificada. Então os custos são bem menores, né? Então essa é uma diferença até bem interessante entre as técnicas, né? As técnicas espectrofotométricas, os aparelhos são extremamente engenhosos, né? Nossa, é muita engenharia em cima daquelas técnicas, né? Para se agarrar nesse princípio, digamos assim, que é dos elementos absorver, emitir, difratar, fazer fluorescência, dar luz, né? E aqui não, aqui a gente está usando uma outra propriedade do elemento químico, que é de ou se oxidar, ou se reduzir, ou conduzir corrente elétrica, né? E assim por diante. Então, essa é a diferença principal entre esse grupo de técnicas, certo? Então, aqui, bom, eu acho que é isso que eu tenho a dizer inicialmente, né? Sobre as técnicas. Não quero entrar em detalhe em nenhuma delas ainda, né? Vamos deixar cada coisa para o seu tempo. E acho que é isso. Acho que é isso. Vamos então iniciar o estudo das técnicas de eletroquímicas. Vou fechar esse vídeo aqui e já inicio no próximo vídeo com a nossa próxima técnica, que é a condutimetria.